E se um simples ato de bondade pudesse desvendar um segredo enterrado por 30 anos? E se o rosto de um estranho guardasse a chave para todo o seu passado? Esta é a história de Ricardo, um homem que pensava ter tudo, e de Júlio, um homem que havia perdido tudo. Seus mundos estão prestes a colidir no coração de São Paulo, revelando uma verdade tão poderosa que mudará suas vidas para sempre. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir vai muito além do que as aparências mostram. Ricardo Almeida era o retrato do sucesso. CEO de uma das construtoras mais respeitadas de São Paulo, ele comandava seu império do alto de um arranha-céu na Avenida Faria Lima. Tinha uma esposa amorosa, Lúcia, e um filho, Davi, que era a luz de sua vida. Mas por trás da fachada de sucesso, Ricardo carregava um vazio. Ele era assombrado pela memória de um pai que nunca conheceu, um militar cujo rosto ele só via em uma única foto amarelada, um herói que supostamente morrera em uma missão décadas atrás. Longe dali, nas ruas cinzentas do centro da cidade, vivia Júlio, um homem de olhar profundo e ombros curvados pelo peso da vida, mas com uma dignidade que nenhuma adversidade conseguiu roubar. Ele se agarrava a memórias fragmentadas de uma vida que lhe fora tirada, um passado de respeito e amor que agora parecia um sonho distante. O destino estava prestes a entrelaçar os caminhos desses dois homens de forma irreversível. O ar quente de São Paulo vibrava com o zumbido incessante do trânsito. Davi, com seus 10 anos de energia pura, zigue-zagueava pela ciclovia em seu patinete elétrico. O sinal de pedestres abriu e ele, ansioso, avançou sem hesitar. Foi quando um sedã preto furou o sinal vermelho, um borrão de metal e velocidade vindo em sua direção. O grito de Davi foi sufocado pelo som agudo dos pneus cantando no asfalto. Mas antes que o impacto acontecesse, um vulto saiu da calçada. Júlio, com uma agilidade que desmentia sua aparência cansada, agarrou a gola da camiseta de Davi e o puxou para trás com força. O carro passou a centímetros deles, a buzina soando como um grito de raiva, e desapareceu na selva de concreto. Davi tremia, pálido, o coração martelando no peito. Júlio, ofegante, manteve a mão protetora no ombro do menino, seu olhar severo fixo na rua. Ele tinha acabado de salvar uma vida, sem saber que também estava salvando a si mesmo. "Você está bem, garoto?" A voz de Júlio era rouca, carregada de preocupação. Davi apenas assentiu, ainda em choque. Você salvou minha vida", gaguejou ele, olhando para o rosto enrugado e a barba por fazer do homem. "Qualquer um faria o mesmo. Agora olhe para os dois lados, sempre. A cidade não perdoa distrações", disse Júlio, sua expressão suavizando um pouco. "Eu preciso te agradecer. Meu pai, ele trabalha aqui perto. Ele vai querer te agradecer também. Por favor, vem comigo", insistiu Davi, já recuperando a cor e a determinação. Júlio hesitou. Entrar no mundo de escritórios de luxo e pessoas bem vestidas era a última coisa que ele queria. Era um mundo que não o via, que o ignorava. "Não precisa, garoto. Apenas tome mais cuidado", ele respondeu, já se virando para ir embora. Mas Davi agarrou seu braço com uma força surpreendente. "Por favor, eu insisto. Você não pode ir embora assim." A sinceridade nos olhos do menino quebrou a resistência de Júlio. Ele suspirou e, contra todos os seus instintos, concordou. A entrada do edifício Almeida Tower era como um portal para outro universo. O ar frio do ar-condicionado contrastava brutalmente com o calor úmido da rua. O chão de mármore polido brilhava tanto que refletia as luzes de LED do teto alto. Pessoas em ternos caros passavam apressadas, falando em seus celulares, o som de seus sapatos ecoando no silêncio corporativo. Júlio sentiu todos os olhares sobre si. Suas roupas gastas, seus sapatos velhos, sua presença ali era uma anomalia, uma mancha no quadro perfeito da riqueza.
O segurança na recepção o olhou de cima a baixo, a mão já se movendo para o interfone, pronto para expulsá-lo. Ele está comigo, Davi declarou em voz alta, passando pelo segurança como se fosse o dono do lugar. Júlio o seguiu, sentindo-se pequeno e exposto, cada passo naquele chão luxuoso, um lembrete doloroso do abismo que o separava da vida que um dia ele conheceu. Ricardo Almeida olhou para o homem parado em seu escritório e sentiu um turbilhão de emoções. Alívio por seu filho estar a salvo, gratidão pelo ato heróico, mas também um desconforto inegável. A aparência de Júlio, o cheiro da rua que ele trazia consigo, tudo aquilo colidia com o ambiente estéril e controlado de seu mundo. Pai, foi ele me salvou, disse Davi, a admiração brilhando em seus olhos. Ricardo se levantou, estendendo a mão. Eu não tenho palavras para agradecer. Meu nome é Ricardo. Você salvou o que eu tenho de mais precioso. A mão de Júlio era áspera, calejada. Eu me chamo Júlio, e só fiz o que era certo. Ricardo abriu a carteira, pegando um maço de notas. Por favor, aceite isso. É o mínimo que posso fazer. O gesto, embora bem intencionado, foi como um tapa para Júlio. Ele recuou um passo, a expressão em seu rosto se fechando. O dinheiro era uma esmola, um pagamento que o colocava de volta em seu lugar de invisibilidade. Eu não quero seu dinheiro, disse Júlio, a voz firme, a dignidade faiscando em seus olhos cansados. Salvar seu filho não foi um serviço, foi um instinto. Ricardo ficou surpreso, genuinamente impressionado. Ele estava acostumado com um mundo onde tudo e todos tinham um preço. A recusa de Júlio o desarmou. Ele guardou o dinheiro, sentindo-se um pouco envergonhado. Me desculpe, você tem razão, mas eu preciso fazer algo, preciso retribuir. Júlio olhou ao redor, para o escritório luxuoso, para a vista da cidade através da janela panorâmica. O que eu preciso não é de esmola, senhor Ricardo. O que eu preciso é de uma chance, um trabalho. A proposta pairou no ar. Era impulsivo, talvez até imprudente. Mas Ricardo viu algo naquele homem. Uma integridade, uma força que o dinheiro não podia comprar. Eu tenho uma vaga, faxineiro. O salário não é alto, mas é um começo. Tem um pequeno depósito nos fundos onde você pode guardar suas coisas, até se ajeitar. Pela primeira vez em muito tempo, Júlio sentiu uma faísca de esperança. Ele estendeu a mão novamente. Eu aceito. A notícia da contratação de Júlio caiu como uma pedra na equipe de segurança. Sérgio, o chefe, um homem experiente e pragmático, franziu a testa. Ricardo, você tem certeza? Trazer alguém da rua para dentro da empresa é arriscado, ele argumentou, com a preocupação de quem zela pela segurança do prédio há anos. Já Lucas, o guarda mais jovem, foi mais direto. Sua reação foi de puro preconceito. Um morador de rua, com acesso a tudo, ele vai roubar a gente na primeira oportunidade, disse ele a Sérgio, em voz baixa mas audível. A desconfiança de Lucas era palpável, um muro invisível que se erguia entre ele e Júlio. Ele via apenas um estereótipo, não o homem. Sérgio, apesar de suas próprias reservas, era mais justo. Ordens são ordens, mas fique de olho nele, Lucas. Qualquer coisa suspeita, me avise imediatamente. Júlio sentiu a hostilidade no ar, mas não se abalou. Estava acostumado a ser julgado pela aparência. Ele responderia com a única coisa que lhe restava: trabalho duro. O depósito era pequeno, um cubículo sem janelas nos fundos do primeiro andar, com cheiro de produtos de limpeza e poeira antiga. Para a maioria, seria um lugar claustrofóbico. Para Júlio, era um palácio. Havia uma pia, um pequeno colchão que Ricardo mandara trazer e, o mais importante, uma porta que podia ser trancada. Naquela primeira noite, depois de tomar um banho quente no vestiário dos funcionários, Júlio deitou-se no colchão. O silêncio do prédio era profundo.
quebrado apenas pelo zumbido suave do sistema de ventilação. Ele olhou para o teto e, pela primeira vez em anos, não sentiu o vento frio da noite, não ouviu as sirenes distantes ou os perigos da madrugada. Ele estava seguro, um teto sobre sua cabeça. A simplicidade daquele conforto era tão avassaladora que lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto. Era um recomeço, um pequeno, frágil, mas precioso recomeço. Antes que o primeiro raio de sol tocasse os arranha-céus, Júlio já estava de pé. Vestir o uniforme azul, limpo e passado, foi um ritual. A aspereza do tecido em sua pele era um lembrete de sua nova realidade, de seu propósito. Ele manuseava o esfregão e o balde com uma precisão quase militar. Cada corredor que ele limpava, cada mesa que ele espanava, cada banheiro que ele deixava impecável, era uma afirmação de sua capacidade. Ele não estava apenas limpando, estava restaurando sua própria honra. O cheiro de desinfetante de pinho e cera de assoalho se tornou o perfume de sua redenção. Quando os primeiros funcionários começaram a chegar, encontraram um escritório brilhando, o ar fresco e limpo. Eles passavam por Júlio, a maioria sem notá-lo, mas ele não se importava. Ele sentia um orgulho imenso em seu trabalho, um sentimento que pensava ter perdido para sempre. Lucas, o jovem segurança, observava Júlio com olhos de falcão, esperando qualquer deslize. Certo dia, ao final do expediente, ele viu Júlio perto da mesa de um dos gerentes. "Ei, você! O que está fazendo aí, longe da mesa?" Ele gritou, aproximando-se com uma postura agressiva. Júlio se virou, segurando um pequeno objeto. O gerente deixou cair a caneta. "Eu só estava pegando para colocar de volta no lugar." "Sei, pegando a caneta", zombou Lucas. "É melhor você andar na linha por aqui. Eu estou de olho em você." A acusação velada fez o sangue de Júlio ferver, mas ele se controlou. Nesse momento, Sérgio, o chefe da segurança, chegou. "Qual é o problema aqui, Lucas?" "Ele estava mexendo nas coisas do pessoal, Sérgio." Júlio calmamente mostrou a caneta. "Eu estava apenas fazendo meu trabalho e guardando o que não me pertence." Sérgio olhou de um para o outro, suspirou e disse: "Lucas, deixe o homem trabalhar." E Júlio, tente não dar motivos para desconfiança. O incidente deixou um gosto amargo, um lembrete de que a confiança era algo que ele teria que conquistar a cada dia. No final da semana, uma visita inesperada iluminou o ambiente normalmente sério do escritório. Lúcia, a esposa de Ricardo, chegou de mãos dadas com Davi. Ela carregava uma travessa coberta com um pano de prato. "Viemos procurar o seu Júlio", disse ela com um sorriso gentil para a recepcionista. Eles o encontraram no corredor do segundo andar. "Júlio, nós viemos agradecer mais uma vez. Eu fiz um bolo de fubá. É simples, mas é de coração", disse Lúcia, a voz cheia de gratidão sincera. Davi correu e abraçou a perna de Júlio. "É o melhor bolo do mundo", exclamou o menino. Júlio ficou sem palavras. O gesto simples, o calor do sorriso de Lúcia, o cheiro doce do bolo, tudo aquilo o transportou para um tempo em que ele também tinha uma família, um lar. Ele sentiu um nó na garganta. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado, Dona Lúcia." Aquele bolo era mais do que um agradecimento. Era um gesto de aceitação, a primeira ponte construída sobre o abismo da desconfiança. Lúcia insistiu que eles comessem um pedaço juntos, ali mesmo, na pequena copa dos funcionários. Enquanto Davi devorava sua fatia, Lúcia observava Júlio. Ela não via um ex-morador de rua. Via um homem com olhos tristes, mas gentis. Via as marcas de uma vida dura, mas também uma força interior que a impressionava. "O Davi não para de falar de você, do herói que o salvou", ela comentou. Júlio deu um sorriso tímido. "Ele é um bom menino, corajoso." Eles conversaram por alguns minutos sobre coisas banais, mas naquele breve encontro, uma conexão foi formada.
Lúcia viu o homem que Ricardo também tinha vislumbrado. Alguém de valor, que merecia respeito. Ao saírem, ela apertou a mão de Júlio. Fico feliz que esteja trabalhando aqui. O Davi agora tem um anjo da guarda por perto. As palavras dela aqueceram o coração de Júlio de uma forma que ele não sentia há décadas. Ele não era mais invisível. A visita de Lúcia e Davi marcou uma mudança. O menino começou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com a desculpa de visitar o pai. Mas seu destino final era invariavelmente o depósito de Júlio. Ele trazia gibis, um saquinho de pão de queijo ou simplesmente sua companhia. Um dia, ele apareceu com um tabuleiro de xadrez empoeirado. Meu avô tentou me ensinar, mas eu nunca entendi direito. Você sabe jogar? Perguntou ele. Os olhos de Júlio brilharam. O xadrez era uma paixão antiga, uma relíquia de sua outra vida. Eu sei uma coisinha ou outra, respondeu ele, com um sorriso contido. Naquele chão frio do depósito, cercados por baldes e esfregões, um mestre improvável e seu jovem aprendiz começaram suas partidas. Júlio ensinava Davi com paciência, explicando estratégias, aberturas e defesas. Para Davi, era um jogo fascinante. Para Júlio, era uma forma de reconectar-se com o homem que ele fora, um estrategista, um pai, um mentor. Nem todos no escritório eram hostis como Lucas. Dona Eliana, a chefe da contabilidade, era uma mulher de 50 e poucos anos, com um sorriso maternal e um coração enorme. Desde o primeiro dia, ela tratou Júlio com uma gentileza que o surpreendeu. Todas as manhãs, ela fazia questão de lhe dar um bom dia caloroso e muitas vezes oferecia um café fresco. Aceita um cafezinho, seu Júlio? Acabou de sair, dizia ela. Ela nunca o tratou como um faxineiro, mas como um colega. Um dia, ela o viu olhando com nostalgia para a foto de sua família em sua mesa. São meus netos, disse ela, orgulhosa. Família é tudo, não é? Júlio apenas assentiu, os olhos marejados. Sim, dona Eliana, é tudo. A bondade dela era um bálsamo para sua alma ferida. Ela não fazia perguntas sobre seu passado, apenas o aceitava como ele era no presente, e isso para Júlio valia mais do que ouro. A rotina de paz e recomeço foi abruptamente quebrada em uma terça-feira chuvosa. A porta do elevador principal se abriu e dele saiu um homem que parecia carregar uma nuvem de tempestade consigo. Alto, de ombros largos e um rosto marcado pelo tempo e pela rispidez, ele usava um terno caro, que não conseguia esconder sua aura intimidadora. Era o Coronel Ferreira, um concorrente impiedoso, conhecido no ramo da construção por seus métodos agressivos e seu passado sombrio. Sua presença gelou o ambiente. Os funcionários baixaram a cabeça. O falatório cessou. Ele caminhou diretamente para o escritório de Ricardo, ignorando a recepcionista. Júlio, que estava limpando o corredor, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo naquele homem, uma crueldade fria em seu olhar, que lhe era terrivelmente familiar. Ele já tinha visto homens como aquele antes, homens que construíam seus impérios sobre as ruínas dos outros. As vozes que saíam do escritório de Ricardo eram altas e tensas. Júlio, discretamente, passou com seu carrinho de limpeza para perto da porta. Eu não vou vender, Ferreira. Esta empresa foi construída com suor, não com o tipo de negócio que você faz, dizia Ricardo. A resposta de Ferreira foi uma risada baixa e ameaçadora. Suor? Seu pai adotivo também era cheio desses ideais. E onde ele está agora? Cuidado, Ricardo. Às vezes, o orgulho custa mais do que se pode pagar. A menção ao seu pai adotivo, que morrera de um ataque cardíaco fulminante após uma disputa de negócios anos antes, atingiu Ricardo em cheio. Saia do meu escritório, agora. A porta se abriu com força e Ferreira saiu, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele passou por Júlio, lançando-lhe um olhar desdenhoso, e foi embora,
deixando para trás um rastro de tensão e medo. Júlio observou Ferreira se afastar, e um sentimento de mau presságio tomou conta dele. Aquele homem não era apenas um rival de negócios, ele era um predador. O jeito como ele falava, a ameaça velada em suas palavras, tudo aquilo ativou um alarme antigo na mente de Júlio. Ele sabia reconhecer o perigo. Mais tarde, ele viu Ricardo na copa, o rosto pálido, a mão tremendo enquanto segurava uma xícara de café. "O senhor está bem?" perguntou Júlio, cautelosamente. Ricardo olhou para ele, surpreso por ter sido notado em sua vulnerabilidade. "Estou, Júlio. Apenas negócios." Mas Júlio sabia que era mais do que isso. Aquele homem, o Coronel Ferreira, ele não parece ser do tipo que aceita um não como resposta, disse Júlio, escolhendo as palavras com cuidado. Ricardo o encarou, vendo uma sabedoria e uma percepção que iam muito além da função de um faxineiro. "Você está certo, Júlio. Ele não é." Nos dias que se seguiram, Júlio se tornou mais observador. Ele notou pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Jéssica, a jovem e ambiciosa secretária de Ricardo, parecia particularmente nervosa desde a visita de Ferreira. Certo dia, Júlio a viu no telefone, falando em voz baixa e olhando para os lados. Quando o viu se aproximar, ela desligou rapidamente. Em outra ocasião, na hora do almoço, ele estava esvaziando as lixeiras do lado de fora e viu um carro de luxo, o mesmo modelo do Coronel Ferreira, parar do outro lado da rua. Jéssica saiu do prédio, olhou nervosamente ao redor e entrou no carro, que partiu em seguida. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. A lealdade dela não estava com a construtora Almeida. Júlio sentiu o estômago revirar. A ameaça não estava apenas do lado de fora do prédio, ela já tinha um pé lá dentro. No sábado, Sérgio, o chefe da segurança, convidou Júlio e Lucas para um churrasco em seu pequeno sítio em Mairiporã, nos arredores de São Paulo. "É para relaxar um pouco, deixar a tensão da cidade para trás", disse ele. Júlio, a princípio, relutou em aceitar, sentindo-se deslocado. Mas Sérgio insistiu. O ar no sítio era limpo, o cheiro de mato e de carne na brasa era revigorante. Lucas, longe do ambiente de trabalho, parecia menos hostil, quase amigável. Eles conversaram, beberam uma cerveja gelada e comeram linguiça e picanha. Pela primeira vez, Júlio se sentiu parte de algo, um camarada entre outros. A desconfiança que marcara seus primeiros dias no trabalho parecia estar se dissipando sob o sol do interior, substituída por um respeito mútuo e uma camaradagem inesperada. O calor ficou mais forte e eles decidiram dar um mergulho na pequena piscina. Ao tirar a camisa, a pele de Júlio, marcada pelo sol e pelo tempo, revelou uma tatuagem antiga em seu antebraço. Uma águia estilizada com um número embaixo, desbotada, mas ainda nítida. Lucas, que também estava sem camisa, notou imediatamente. "Epa, seu Júlio, que tatuagem é essa aí? É do exército?" A pergunta fez Júlio se enrijecer por um instante. A tatuagem era um portal para um passado que ele mantinha trancado a 7 chaves. Era a marca de uma identidade que ele fora forçado a abandonar. O símbolo de um mundo que lhe fora roubado. Ele tocou a tatuagem instintivamente, como se tocasse uma velha cicatriz. A lembrança doía, física e emocionalmente. Júlio forçou um sorriso e tentou desviar do assunto. "Ah, isso é só uma lembrança boba da juventude, uma vida que tive que deixar para trás há muito tempo." Sua voz tinha um tom melancólico que não passou despercebido por Sérgio. O chefe de segurança, percebendo o desconforto de Júlio, interveio. "Deixa o homem, Lucas. Todo mundo tem suas histórias." A conversa mudou de rumo, mas a imagem da tatuagem ficou gravada na mente de Lucas e Sérgio. Não era uma tatuagem qualquer. Tinha a aparência de um símbolo militar, algo que representava lealdade, disciplina e pertencimento.
Contrastava de forma chocante com a imagem do homem que eles conheceram, o andarilho das ruas. Quem afinal era Júlio César? A pergunta pairou no ar, silenciosa e intrigante, adicionando mais uma camada de mistério ao homem que limpava os corredores da Almeida Tower. A segunda-feira chegou com uma crise. Ricardo entrou em seu escritório e minutos depois saiu transtornado. Sumiu! A pasta com a proposta do novo condomínio sumiu da minha mesa, ele anunciou, a voz ecoando pelo andar da diretoria. O pânico se instalou. Aquela pasta continha informações estratégicas e sigilosas, detalhes de um projeto pelo qual a Almeida e a construtora de Ferreira estavam em uma disputa acirrada. Um vazamento significaria um desastre. Ricardo olhou para os rostos de sua equipe, a desconfiança envenenando o ar. Alguém ali dentro, alguém em quem ele confiava, o havia traído. O inimigo não estava mais nos portões. Estava sentado em uma das mesas, sorrindo cinicamente pelas suas costas. Desesperado e furioso, Ricardo convocou Sérgio a seu escritório. Eu quero saber quem foi, Sérgio. E quero saber agora. A impotência era visível no rosto do chefe de segurança. Ricardo, sem provas, não posso acusar ninguém. Vasculhamos tudo. Não há sinal de arrombamento. Foi alguém de dentro. Foi então que Ricardo tomou uma decisão drástica. Então vamos conseguir as provas. Quero que você instale câmeras, em todos os lugares. Câmeras escondidas, nos corredores, na copa, nos escritórios, em todos os cantos. Ninguém pode saber. Ninguém. O traidor vai cometer outro erro. E quando ele o fizer, eu quero estar assistindo. O plano era arriscado e criava um ambiente de paranoia, mas Ricardo não via outra saída. Ele precisava desmascarar o fantasma que assombrava sua empresa. Enquanto a tensão aumentava no escritório, Júlio continuava seu trabalho, mas com os sentidos mais aguçados do que nunca. A imagem de Jéssica entrando no carro de Ferreira não saía de sua cabeça. Naquele mesmo dia, ele a viu novamente agindo de forma estranha. Ela recebeu um buquê de flores de um entregador. Dentro havia um cartão. Júlio, ao passar para limpar o chão, viu de relance quando ela o leu. Seu rosto ficou pálido e ela rapidamente guardou o cartão na bolsa, olhando ao redor para ver se alguém a observava. Mais tarde, ele a ouviu em uma ligação, a voz um sussurro urgente. Eu já fiz o que você pediu, me deixe em paz. Para Júlio, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Jéssica não era apenas uma informante. Ela estava sendo coagida, presa em uma teia perigosa. Júlio sentiu que não podia mais guardar aquela informação para si. Era perigoso, mas a lealdade que sentia por Ricardo, e principalmente por Davi, era maior. Ele esperou até o final do dia, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora, e bateu na porta do escritório de Ricardo. Senhor Ricardo, desculpe o incômodo, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Com o senho franzido, Ricardo o convidou a entrar. Júlio, de forma calma e objetiva, relatou o que vira. Jéssica entrando no carro de Ferreira, seu comportamento nervoso, a ligação suspeita. Ricardo ouviu em silêncio, o rosto se tornando uma máscara de incredulidade e, em seguida, de fúria fria. Jéssica, ele murmurou. A secretária que trabalhava com ele há 3 anos. A traição era mais profunda e dolorosa do que ele imaginava. A informação de Júlio, somada à instalação das câmeras secretas, deu a Ricardo uma ideia. Ele não iria apenas expor a traidora, ele iria usá-la para armar uma cilada para Ferreira. No dia seguinte, ele chamou Dona Eliana em sua sala, falando em um tom de voz deliberadamente alto, sabendo que Jéssica, em sua mesa do lado de fora, estaria ouvindo. Eliana, preparei uma nova pasta. Contém dados revisados, uma estratégia de preços ainda mais agressiva para o leilão. É nossa cartada final. Vou deixar aqui na minha mesa para revisar amanhã de manhã. Isso é ultra secreto. A pasta, na verdade, continha apenas papéis sem valor.
planilhas antigas e rabiscos. A isca estava lançada. Agora era só esperar o peixe morder. Naquela noite, o escritório estava mergulhado na penumbra, silencioso. Mas nas telas da sala de segurança, onde Ricardo e Sérgio observavam, a cena era tensa. As horas se passaram. Pouco depois das 10 da noite, uma figura solitária apareceu nas imagens do corredor da diretoria. Era Jéssica. Ela olhou para os dois lados, o coração claramente acelerado, e entrou sorrateiramente no escritório de Ricardo. A pequena câmera escondida na estante de livros capturou cada movimento. Ela foi direto para a mesa, pegou a pasta falsa, escondeu-a em sua bolsa grande e saiu tão rápido quanto entrou. Na sala de segurança, Ricardo fechou os punhos. A confirmação visual da traição foi como uma punhalada. Ele tinha sua prova. Na manhã seguinte, Jéssica chegou ao trabalho tentando parecer normal, mas a ansiedade era visível em seus olhos. Ricardo a chamou em sua sala. A porta se fechou. "Bom dia, Jéssica. Noite agitada ontem?" Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Ela ficou pálida. "Não, senhor. Normal." Ricardo girou o monitor de seu computador na direção dela. Na tela, o vídeo da noite anterior rodava em silêncio. Jéssica viu a si mesma, como uma ladra na noite, e um soluço escapou de seus lábios. As lágrimas começaram a rolar. "Ele me obrigou." Ela sussurrou. "Ele tem informações sobre minha família. Eu não tive escolha." Ricardo a olhou com uma mistura de pena e desprezo. "Arrume suas coisas, Jéssica. Você tem 10 minutos para sair deste prédio, e nunca mais volte." Ela não argumentou. Apenas se levantou, derrotada, e saiu para enfrentar as ruínas de sua vida. Com a traidora exposta, uma parte do problema estava resolvida. Mas Ricardo sentia que algo ainda estava faltando. Ele precisava entender a extensão do dano. Naquela noite, ele decidiu revisar todas as gravações das câmeras dos últimos dias, procurando por qualquer outra atividade suspeita. Ele passou horas assistindo às imagens, o movimento monótono de pessoas indo e vindo. Cansado, ele avançou rapidamente por algumas cenas. Ele parou em uma gravação do corredor próximo ao vestiário dos funcionários. A imagem mostrava Júlio, ao final de seu turno, se preparando para tomar um banho. O homem tirou o uniforme azul, ficando de costas para a câmera por um instante. Ricardo deu um zoom, por um impulso que nem ele mesmo entendeu. A imagem era um pouco granulada, mas nítida o suficiente. No antebraço de Júlio, a tatuagem da águia era inconfundível. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele congelou a imagem. Aquela águia, aquele número embaixo, não podia ser. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e foi até o cofre embutido na parede de seu escritório. Ele girou a combinação com os dedos suados e abriu a porta de metal. Lá dentro, em uma pequena caixa de madeira, estava seu bem mais precioso, a única foto que ele tinha de seu pai biológico. Um jovem de uniforme militar, sorrindo para a câmera, o braço apoiado em um jipe. E em seu antebraço, exatamente a mesma tatuagem, a mesma águia, o mesmo número. O mundo de Ricardo girou. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O faxineiro, o homem da rua, o herói de seu filho, era ele, era seu pai. Um turbilhão de perguntas e emoções conflitantes inundou a mente de Ricardo. Morto. A vida inteira lhe disseram que seu pai estava morto. Um herói caído em combate. Era tudo uma mentira, porque ele estava ali, vivendo nas ruas, porque ele nunca o procurou. A raiva se misturou à confusão, a dor à incredulidade. Ele sentiu o peso de 30 anos de ausência, de uma vida construída sobre uma mentira, desabar sobre ele. O homem que ele contratara por gratidão, o homem com quem seu filho criara um laço tão forte, o homem que ele via todos os dias limpando o chão de seu império. Era o sangue de seu sangue. A ironia era tão cruel, tão avassaladora,
que ele teve que se sentar para não cair. Na tela do computador, a imagem congelada de Júlio parecia encará-lo, um fantasma do passado que voltara para assombrar seu presente. Na manhã seguinte, antes de qualquer outro funcionário chegar, Ricardo foi até o pequeno depósito de Júlio. Ele não bateu, apenas entrou. Júlio, que estava tomando seu café, se assustou. Ricardo colocou a foto amarelada na pequena mesa. Os olhos de Júlio se arregalaram e a xícara tremeu em sua mão. O silêncio foi quebrado pela voz embargada de Ricardo. Por quê? E então a história veio à tona. Júlio não morreu em combate. Ele fora vítima de uma armação, traído por um superior que trabalhava para um cartel. Foi dado como morto, passou anos em uma prisão clandestina, e quando finalmente conseguiu escapar, sua identidade havia sido apagada, sua família desaparecida. O superior que o traiu era o pai do Coronel Ferreira, o fundador do Império Rival, construído sobre a desgraça de Júlio. Ferreira estava tentando apagar o último elo vivo de seu crime original. O que aconteceu a seguir foi rápido. Com as provas que Júlio guardara por anos e o testemunho de Jéssica, a polícia desmantelou a organização de Ferreira. Mas a verdadeira vitória aconteceu longe dos tribunais. Aconteceu quando Ricardo abriu a porta de sua casa e disse: "Pai, bem-vindo ao lar." A cena final não é em um escritório, mas na sala de estar de Ricardo, com Júlio, agora um avô, jogando xadrez com Davi, ensinando ao neto os movimentos da vida, enquanto Lúcia sorri, com a mão em sua barriga, esperando um novo membro para aquela família finalmente completa. Agradecemos por assistir a esta história emocionante. Se você também acredita no poder do perdão e dos laços familiares, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. A sua interação nos ajuda a trazer mais histórias como esta. E agora, queremos saber de você. Você acredita em segundas chances? Deixe sua opinião nos comentários.